Graça e paz, amados. Nós vamos aqui para mais uma aula. Nosso curso de Teologia SAET, módulo 9, que é Mordomia Cristã. E hoje nós trataremos da ordem financeira do Novo Testamento. Vocês se lembram que na aula anterior falamos sobre a ordem financeira do Antigo Testamento, tratando da temática do dízimo, Malaquias, que é muito explorado, mas muitas vezes pouco compreendido. E hoje é a ordem financeira do Novo Testamento. Nossos objetivos são dois: é identificar a ordem do dízimo no Novo Testamento e também reconhecer a importância do dízimo para o sustento ministerial. E aí trabalharemos dois temas, que é o dízimo no Novo Testamento e essa importância dele para o ministério no Novo Testamento. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, bendizemos e agradecemos pela oportunidade. E pedimos que o Teu Santo Espírito abra, Senhor, nossa mente para a compreensão, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Então, o nosso primeiro tema, como o dízimo no Novo Testamento, a gente sabe que finanças é um pouco complexa de se lidar, principalmente em nossos dias, muita discussão, envolve o dinheiro. Pouco é ensinado de fato a importância da contribuição, quer que você chame lá como for, dízimo, oferta, contribuição. A gente precisa compreender algumas situações. E aqui na nossa apostila, o assunto ele vem sendo tratado a partir do livro, uma temática aí do livro A Igreja do Novo Testamento, de Kevin Conner. Aí nós temos 6 questões aqui colocadas. Os evangélicos têm mais advertência sobre o dinheiro e seu uso indevido do que qualquer outro assunto. Depois, um verso de cada 4 em Mateus, Marcos e Lucas tratam de dinheiro. Terceiro, um verso de cada 6 no Novo Testamento como um todo trata ou faz referência a dinheiro de uma forma ou de outra. 4, quase que metade das parábolas de Jesus fazem referência a dinheiro de uma forma ou de outra. Geralmente há advertência sobre a avareza. 5, o primeiro pecado que trouxe derrota a todo o povo de Israel estava ligado a uma capa, ao ouro e prata, que é símbolo das finanças mundanas, trazida indevidamente ao acampamento de Josué, com Acã. 6, o primeiro pecado na igreja primitiva estava relacionado à oferta ao Senhor. O coração de Ananias foi tentado por Satanás a mentir sobre a quantia de dinheiro a ser oferecida na igreja. Então, no Novo Testamento, quando você vai tratar sobre dízimo, você vai ter muito pouca informação sobre dízimo. 2 vezes, basicamente, é que vai tratar, ou 3, o tema dízimo. Quando Jesus vai cobrar lá dos fariseus, da liderança religiosa, que eles davam o dízimo, porém não exercitavam a misericórdia, a justiça contra seus próprios irmãos. Então, a ordem financeira do Novo Testamento, a nossos irmãos da igreja primitiva, eles vieram do judaísmo e logo eles conheciam o princípio sobre dízimos e oferta. Então, sendo eles judeus, tendo esse conhecimento do templo Estado, da arrecadação, da casa do tesouro, então eles tinham isso em mente. Então não havia necessidade de instruí-los novamente. Os princípios do dízimo e oferta não foram pregados na cruz. Eles continuaram fazendo como era de seu conhecimento através da confirmação mosaica na estruturação financeira de Israel e que deveria ser obedecida por todos. Então dízimos e ofertas vieram, como nós falamos na aula anterior, antes da lei. A lei embasou. A lei, na verdade, foi como que uma obrigação que Israel tinha, porque, afinal de contas, tinha que cuidar do seu povo. Era uma nação que se dizia exclusiva de Deus, Então, a aliança dentro da qual os dízimos e ofertas foram estabelecidos continua através da aliança abraâmica, debaixo do sacerdócio eterno de Cristo, que é chamado de a semente de Abraão. Então o Senhor profetizou desta nova aliança em Jeremias 31 a 34, Hebreus 8:12. Agora, se o dízimo tivesse se originado debaixo da antiga aliança, E como esta aliança foi abolida, cancelada, então poderíamos dizer que os mesmos também foram.
Mas o dízimo, como vimos na aula anterior, ele se inicia lá com Abraão, com Jacó, né, com o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Então nós estamos debaixo agora da nova aliança e sacerdócio de Melquisedeque. Somos a semente de Abraão através de Cristo, portanto, o dízimo continua na comunidade da nova aliança. Lógico, a gente pode colocar outro nome, a gente pode dar outro sentido quanto à nomenclatura. Por quê? O Antigo Testamento ele seguia um sistema rígido. Porém, o Novo Testamento ele carrega os princípios profundos de generosidade, responsabilidade e sustento ministerial. Então, a gente não pode confundir isso. Lá era um sistema rígido que você tinha que trazer porque era lei. Em Cristo, nós não somos mais obrigados por lei. Porém, a gente carrega os princípios eternos de Deus. E então o Novo Testamento ele vai revelar esses princípios que estavam inseridos na condição do dízimo no Antigo Testamento, que é generosidade, responsabilidade e sustento ministerial. Então eu queria tratar um pouco convosco sobre essa questão, essa ordem financeira do Novo Testamento, enfatizando liberalidade, voluntariedade e alegria no contribuir. Não é mais a imposição da lei. Eu preciso sentir, né, o desejo, eu preciso observar que aquilo que eu contribuo é porque eu sou grato, não é por outro motivo, não é simplesmente, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, que não é por obrigação, não é por causa da necessidade, não pode ser por constrangimento que eu vá fazer isso, em 2 Coríntios 9, 7, mas cada um precisa contribuir conforme propôs. Então percebe que é uma proposta que está no coração e não pode ser com tristeza, não pode ser por causa que eu estou vendo uma necessidade, mas é porque Deus ama quem faz por liberalidade, quem dá com alegria, quem é voluntário e quem se satisfaz abençoando o outro porque já é abençoado. Então, no Novo Testamento, a contribuição é vista como expressão de fé e gratidão. Não é uma obrigação como era na lei. Então, a diferença está aí. Os cristãos são chamados a mordomia responsável, para que aprenda a administrar bem os recursos que Deus lhe confiou, como nós vimos nas aulas anteriores, o que é ser mordomo. E no Gênesis 14, nós vamos ver lá descrevendo esse evento de Abraão, que dá o dízimo a Melquisedeque, e aí a gente pode fazer algumas perguntas, como já me fizeram. De onde era o recurso utilizado? Se você for no texto, você vai ver que aquele recurso era os despojos da guerra, que Abraão foi lá quando enfrentou seus adversários para libertar o seu sobrinho Ló. E aqueles homens foram derrotados e ele recuperou os bens e pessoas que haviam sido levados, incluindo Ló e a sua família, além de muita riqueza que ele trouxe dessa guerra. E ele entrega então o seu dízimo. Então, após a vitória, o que Abraão faz? Ele foi abençoado por Melquisedeque. E ele, em resposta, porque foi abençoado por Melquisedeque, em reconhecimento à soberania de Deus, ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia recuperado, os despojos da guerra. E o versículo específico que confirma a origem do recurso é Gênesis 14, 20. E deu tudo. Tudo. De tudo que ele pegou dos despojos, ele deu o dízimo. E tudo nesse contexto é exatamente os despojos da guerra. Quantas vezes ele fizera isso? O texto vai retratar uma única vez, mas por quê? Não é ênfase quantas vezes se faz. A ênfase está em efetivamente estabelecer a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, que é uma extensão, por extensão, de Cristo.
sobre o sacerdócio levítico. É um sacerdócio acima, além, é um reconhecimento que eu fui abençoado e eu preciso abençoar, porque debaixo desse sacerdócio existe pessoas que vai ser abençoado. É aquilo que eu sempre digo. Deus não precisa do nosso dinheiro, Jesus não precisa do nosso dinheiro. Então, quando a gente contribui, é sempre visando o outro, não é para enriquecimento de ninguém, de nenhuma liderança, como a gente tem visto muitas vezes escândalos e mais escândalos. Então, a menção neste texto vai reforçar que foi um evento singular e histórico, da vitória na batalha que resgata Ló. Então, a gente precisa compreender o seguinte: o dízimo no Novo Testamento, né, que a gente sabe que dízimo, como nós vimos, é 10%, é a 10ª parte. Então, não é abolido. Mas no Novo Testamento não é mais um imposto como um mandamento direto. Você faz ou faz, como algumas igrejas fazem. Se você não der o dízimo, você nem toma a ceia. Você nem participa de nada. Então o autor dos Hebreus ele vai dizer que Abraão, dando o dízimo a Melquisedeque, no caso de Hebreus 7:2, mostra que a prática antecede a lei, não é da lei, é anterior e não morre na lei, porque esses princípios aí da generosidade, da alegria em dar, em abençoar o outro, a questão também de você ter o coração voltado para a necessidade do outro, essa liberalidade, então já está inserido nisso tudo. Então você não é obrigado, você não é forçado, mas isso, quando você reconhece a importância da contribuição na vida do outro, você faz generosamente, você tem esse propósito e você necessariamente não tem uma porcentagem fixa, porque no Novo Testamento contribuir não é simplesmente um 10%. A igreja primitiva depositava tudo que tinha aos pés dos apóstolos para que aquela comunidade não houvesse necessitados, e era distribuída a cada um conforme cada um tinha uma necessidade. E também nós vamos observar sobre o sustento ministerial. O Novo Testamento apoia claramente o sustento daqueles que se dedicam ao ministério. Lucas, lá no capítulo 8, você vai observar mostrando que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Não era um dízimo, mas vai dizer que elas sustentavam. E é uma contribuição, não deixa de não ser essa importância do contribuir para o ministério. Também nós vamos ver lá, como a gente já citou, 1 Coríntios capítulo 9, o Senhor diz que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam também do Evangelho. 1 Coríntios 9, de 13 e 14. Nós vamos ver também Paulo falando com os filipenses, no capítulo 4, de 14 a 19. Ele estava lá falando aos filipenses e agradecendo aquela igreja por suprir a sua necessidade. Então isso foi um reconhecimento como um fruto espiritual que a igreja, contribuindo materialmente, fez a Paulo. Então o sustento ministerial é visto como parte da missão da igreja, e os líderes precisam manter isso, ou serem mantidos a partir dessa contribuição com dignidade, para que possam dedicar aqueles que são integrais, integralmente ao serviço ao outro, ao cuidado ao outro. Então a gente vai vendo aqui no Novo Testamento a importância do dízimo, da contribuição, da ordem financeira do Novo Testamento, e a gente vai perceber aí que Jesus ensina, inclusive lá em Mateus 23, os fariseus pagavam o dízimo de tudo, porém eles não praticavam a justiça, precisava exceder a justiça. Então o dízimo diz respeito àquilo que você contribui, mas você contribui exatamente para que o outro tenha essa dignidade. Jesus também vai falar a respeito da moeda, do imposto de César, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente também
não compreende muito bem essa questão do César. E não sei se você já teve a oportunidade, mas se não tiver, tenha de ler Jacques Ellul. Ele é um cristão francês, e ele falou muito sobre essa questão do dinheiro, o homem e o dinheiro, como que a gente lida com o dinheiro. Então essa famosa declaração de Jesus, quando a gente fala aí do dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, em Lucas 20, o verso 25. E aí eu queria trazer para você alguma informação sobre o Jacques Ellul, como ele trata essa questão da contribuição, da gente lidar com o dinheiro. Essa passagem a gente vai encontrar nos evangelhos sinópticos, né? Mateus 22:15, Marcos 12:13, Lucas 20:20, que são os evangelhos que têm o mesmo ponto de vista. Então eles trabalham na mesma perspectiva. E então essa questão da a César o que é de César e a Deus o que é de Deus surge de uma armadilha política e religiosa que foi armada contra Jesus. Então os seus oponentes fazem essa pergunta por uma coalizão improvável de fariseus religiosos nacionalistas que se opunham à dominação romana. E também tinham lá os herodianos, que eram partidários da dinastia de Herodes, que eram aliados de Roma. E esta união mostra que o objetivo era eliminar Jesus, independente de sua resposta. Então era uma armadilha. A pergunta: é lícito pagar o imposto a César? Então era uma questão carregada. Se Jesus dissesse não, os herodianos poderiam acusá-lo de sedição contra Roma. Era um crime capital, aqueles que eram partidários, né, aliados de Roma. E se ele dissesse sim, os fariseus e o povo comum o desacreditariam como um covarde que compactuava com a opressão pagã. Então o imposto era um símbolo visível da subjugação judaica. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus pede para ver a moeda do imposto, que era o denário, né, o valor aí de um dia de trabalho. O fato de seus interrogadores terem a moça já os compromete, tem essa moedinha, né? Tem a menininha na mão ali, pois ela continha a imagem, uma inscrição blasfema do imperador Tibério, proclamando-o como divino filho de Augusto. Possuir tal moeda, então, na área do tempo, o que dizer? Em si já era uma transgressão. Então Jesus, quando fala assim, deixa eu ver a moeda, e eles estavam com essa moeda em posse, então logo eles já estavam dizendo onde é que eles estavam, quem eles eram, que eles também eram transgressores. Então ao dizer dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava realizando um movimento fabuloso. Ele não cai na armadilha que foi colocada, nessa dupla armadilha, tanto de herodianos como de fariseus. Primeiro, ele reconhece a realidade temporal do Estado, que é César, e a sua esfera de autoridade limitada, que era através de uma moeda ou dos impostos, como ordem civil. E segundo, ao mesmo tempo, ele afirma uma autoridade superior e radicalmente diferente a de César. Ele vai dizer a Deus o que é de Deus. Então a esfera de Deus não é uma parte da vida, mas é a totalidade dela. Então ele, como diria o nosso adágio popular, mata dois coelhos numa cajadada só. Dai a César o que é de César, que vocês já estão com essa moedinha na mão aí, vocês já estão vinculados a ele. Ele é simplesmente uma autoridade temporária, e a Deus o que é de Deus, que é superior, ou seja, Deus, você vai abandonar César quando César se opõe a Deus. É basicamente isso. Então essa resposta aí não é um tratado sobre a relação igreja e Estado, mas ela é uma desestabilização profunda dessas posição firmada, de ambas as posições. Ela relativiza o poder de César e coloca
esse poder diante da soberania de Deus. Deus sim é soberano, absoluto, enquanto o poder de César é relativo. E Jacques Ellul, ele trata dessas questões chamando, fazendo essa crítica aí aos poderes, chamando de esses poderes aí como potestades, como técnicas. Então ele critica os poderes e as técnicas. Então ele argumenta que o mundo é governado por poderes ou potestades, né, que a gente já falou em outras circunstâncias sobre essas questões, originalmente criados por Deus para a ordem. Esses poderes, no caso o Estado, a religião organizada, o dinheiro, a burocracia, a ideologia, se rebelaram e se tornaram autônomos, escravizando a humanidade. Eles reivindicam para si uma lealdade absoluta que só pertence a Deus, que no caso aí nós estamos falando de César, né, que estava lá na sua inscrição da moeda, alguém que se reconhecia como divino, como alguém poderoso, aquele que era o Augusto, o divino, o filho de Augusto. Então o Ellul vai fazer essa crítica, inclusive o Estado moderno, que ele vai chamar de o César contemporâneo, que é um Deus, é um desses poderes, é uma dessas potestades, é um desses braços poderosos que controla a humanidade. É o que Ellul chama de a técnica, não apenas máquina, mas a lógica da máxima eficiência, da racionalidade instrumental, que transforma tudo e todos em meio para um fim, esvaziando a vida de significado espiritual. Então você se prende a esses poderes, que seja ele o dinheiro, que seja ele o poder político, que seja ele poder religioso, e acaba que seja ele uma ideologia ou assim por diante. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, na perspectiva de Ellul e na resposta de Jesus, é uma negação radical da sacralização de qualquer poder terrestre, inclusive do dinheiro. Então quando você contribui, você não está valorizando aquilo que você está contribuindo, você valoriza quem vai receber. Quem vai receber tem mais importância do que aquilo que você está contribuindo. E aí ele relativiza aí o Estado. O Estado é um poder humano caído, que opera na esfera da necessidade e da força. Dar a César o que é de César significa reconhecer sua realidade, que é provisória e tem limites. E, portanto, podemos pagar impostos, obedecer às leis civis, desde que não contradigam o Evangelho de Jesus. Mas nunca conferir a César uma autoridade última, conforme eles faziam, né? No caso aí, os herodianos. Então, os herodianos defendiam, né, o poder estatal, e os fariseus criticavam, querendo desvincular. Então, eles levam Jesus para essa questão aí dúbia, para tentar pegá-lo. Então, Jesus vai dizer que a autoridade absoluta é Deus. Então a segunda parte da frase é a chave. E a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus, o que é? Tudo. Então quando você contribui é 10? Não, é tudo. Tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Então a imagem em nós não é a de César, aquela esfinge da moeda, mas a imago Dei, a imagem do Deus vivo, conforme Gênesis 1:27. Então, portanto, nosso ser total, coração, alma, mente, força, pertence a Ele. Nenhum poder terrestre pode exigir essa lealdade. Nada. Então, nós somos desprendidos dessas questões. Conforme Tiago vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, logo, essa declaração dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, interpretada através da teologia de Jacques Ellul, longe de ser uma justificativa para a passividade ou nacionalismo cristão, é um dos textos mais radicalmente políticos e libertadores do Evangelho. O poder humano está aí. Porém, Deus é soberano sobre outros poderes, qualquer que seja a potestade. Então, queridos, queridas,
que a gente continue aí compreendendo a importância da contribuição. Então não é só porque é 10%. Não é porque estava vinculado à lei mosaica. Agora é liberalidade. Agora é ser grato. Agora é fazer com alegria, porque o outro está sendo abençoado. E Jesus nos ensinou a dar. Ele falou que nós deveríamos ajuntar tesouros no céu, conforme Mateus 6, 19 e 20. Nós não podemos estar presos às coisas deste mundo, muito menos o dinheiro. O autor dos Hebreus ele vai falar para a gente sobre a questão do dízimo. Ele vai dizer que Abraão deu o dízimo, que Abraão fez isso, que Jacó, que contribuíram antes da lei. Então ele vai dizer que antes da lei, Deus já queria que houvesse essa gratidão com aquilo que a gente possui. E nem sempre era o dinheiro. A gente viu na aula anterior que era também produto, né, do campo, daquilo que era oferecido. Amém? E o tema 2 é a importância do dízimo para sustento ministerial. E o sustento ministerial é fundamental para que exista pessoas comprometidas, se desenvolvendo para que outros compreendam de fato como viver o verdadeiro evangelho. Pessoas que se dedicam exatamente a essa esfera para que a gente possa ser ensinado, conforme Atos 2:42 vai dizer que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos receberam direto de Jesus, que eles eram os mensageiros, a mensagem, e eles entregavam essa mensagem sem qualquer adultério, sem qualquer modificação. Por isso, eles tinham esse compromisso. E aí Jesus vai dizer que aqueles que vivem no altar, que vivam também do altar. Aqueles que trabalham em prol do evangelho, que vivam do evangelho. Então, alguns acreditam que aqueles que têm ministérios que à frente de igreja não deveriam trabalhar em outros empregos como qualquer pessoa, né? Ou outros acreditam que deveriam trabalhar como qualquer outra pessoa e se sustentar. Porém, a gente vai observar que no Novo Testamento existe a sugestão, se possível, o ministro seja sustentado pela igreja local para que o mesmo realize livremente a obra da pregação do evangelho, sem nenhuma preocupação com finanças, com ter que angariar. Então, a única preocupação dele seja ser líder para cuidar do outro. Não é para se locupletar daquilo que é do outro, mas para ser bênção na vida do outro. Ser como membros desse corpo onde Jesus é o cabeça. Então, todas as coisas escritas no Antigo Testamento foram escritas como sombra ou como modelos para o Novo Testamento. Lógico, em Cristo tudo se cumpre. É por isso que a gente precisa compreender a Escritura a partir do Cristo. E ele vai dizer muito bem isso aos saduceus: vocês examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, mas ela testifica de mim. Então, a gente precisa compreender o todo a partir do Cristo, que tanto Pedro quanto João no Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto antes ou desde a fundação do mundo. Então Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam confiar em Deus para o sustento deles. Lógico, então já que vocês estão trabalhando em prol do reino, confiem em Deus no seu sustento. Por quê? Porque existe uma igreja generosa que cuida daqueles que estão de fato cuidando das questões do reino. Logicamente, a gente sabe que tem questões que pegam aí, porque tem muitos que não estão cuidando do reino, estão cuidando do seu próprio umbigo. Então, também devem ser considerados merecedores de dobrados salários proibidos que presidem bem, conforme Paulo falando a Timóteo, no capítulo 5, dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. E de onde vem? Dessas nossas contribuições, que no Antigo Testamento era chamado de dízimo, que era levado à casa do tesouro, e que agora a gente chama de contribuição, de dízimo, de oferta, como queiram. Porque na lei de Moisés estava escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por cada um daqueles que estão no seu ministério, cuidando daqueles que Deus colocou sob suas responsabilidades? Se nós semeamos coisas espirituais, será muito
que a gente recolha também bens materiais, conforme 1 Coríntios 9:11. A que porventura está se referindo Paulo? Ao sustento financeiro que é entregue pelos irmãos da igreja como dízimos, oferta. E não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então assim também o Senhor, ele diz que aqueles que cuidam das coisas do evangelho, que vivam do evangelho, que sejam cuidados, que sejam amparados, que não sejam abandonados. Então, a gente também não pode esquecer das ofertas do Antigo Testamento. É um sistema que tem essas prescrições e também o seu propósito. Então, os israelitas, além dos dízimos, eles também entregavam as suas ofertas, e o segredo dessa liberalidade era a bênção do Senhor. Tá? No Antigo Testamento, ser bem abençoado era ter prosperidade financeira. A gente vai ver o tempo inteiro isso. No Novo Testamento, você ser abençoado é você ser aquele que sabe administrar bem aquilo que Deus colocou na sua vida como mordomia para que abençoe a vida do outro. E aí nós vamos ter alguns tipos de oferta. Existe uma divisão das ofertas de Israel em 7 grupos. As ofertas queimadas, as ofertas de sacrifício, de manjares, a oferta de votos, a oferta de dádivas, as ofertas das primícias e as ofertas voluntárias. O que é importante a gente observar? E no Antigo Testamento, as ofertas elas eram parte integral da lei. E elas estabeleciam regras específicas e múltiplos propósitos. Então, era obrigatório e tinha um valor estabelecido. Havia ofertas obrigatórias como o dízimo, 10% da renda, que sustentava a tribo de Levi, porque eles não tinham herança territorial. E também sustentava o sistema religioso do templo. Por isso que a gente fala que era o templo-estado. Era um estado teocrático, onde eram as leis divinas que imperavam, portanto, sustentar este sistema religioso. Havia também ofertas para expiação de pecados que exigiam animais específicos sem defeitos. Lá em Levítico, no capítulo 1 e verso 3. Então, a gente vai observar aí diversidades e propósitos. Sustento do tabernáculo, ou seja, do templo. Então, existia a oferta para a construção do tabernáculo, sustento dos sacerdotes e levitas, conforme o número 18 e 21, e também celebração e comunhão. Era uma oferta para a celebração, conforme Deuteronômio 12, de 5 a 7. Também tinha aí o auxílio aos necessitados, conforme Deuteronômio 14, 28 e 29, que era o dízimo trienal, que era trazido, era armazenado para os estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tivessem mantimentos. O princípio por trás da lei, apesar da sua obrigatoriedade, Deus valorizava a atitude do coração. Então existe sempre um princípio. Então, ainda que a gente não viva sobre a égide da lei mosaica, sobrou o princípio que é eterno, que ele é imutável. A gente vai observando que tradições mudam, leis mudam, mas o princípio pelo qual Deus estabelece tudo não muda, não se altera. Então a oferta feita com alegria, integridade, era o que realmente Deus desejava, conforme Deuteronômio 15, o verso 10, conforme nós observamos lá reverberando em 2 Coríntios 9, o capítulo 7, conforme a gente observou na repreensão em Malaquias, no capítulo 3, de 8 a 10, não era apenas sobre valor, sobre quantia, mas sobre a infidelidade e a quebra da aliança que havia sido firmada com cada um deles. Então, no Novo Testamento, o que existe é a liberalidade, que é um princípio do coração. Então, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, o foco muda. Não é mais a letra da lei, mas é a essência que precisa estar internalizada pelo Espírito Santo. É o princípio de cuidar do outro, de abençoar o outro, porque eu sou simplesmente
um bom mordomo. Então a liberalidade torna-se uma expressão da graça, não de obrigação. Como a gente tem observado, não é mais obrigação. Então muda a motivação. A oferta não é mais uma taxa a ser paga, mas ela é uma resposta de amor e gratidão por causa da graça de Deus que me alcançou, e eu preciso que o outro também seja alcançado. Conforme 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua como propôs no coração, já está como proposta instalada, é a motivação do coração. O modelo é supremo. A própria pessoa de Jesus é apresentada como o modelo máximo de doação, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês fossem enriquecidos. Paulo fala à igreja de Corinto na sua segunda carta, no capítulo 8, e o verso 9. Então é generosidade como fruto do Espírito. É agora uma vida guiada pelo Espírito Santo que vai produzindo essa generosidade, conforme Gálatas 5, 22 e 23. O fruto inclui bondade, então eu preciso olhar para o outro, sentir aquele amor que Cristo sentiu por mim e abençoá-lo. E ser essa extensão do Cristo. É a ajuda aos necessitados, especialmente aos domésticos da fé. Logo, é uma prática esperada, conforme em Gálatas no capítulo 6. Então, a essência da oferta voluntária, a história da oferta da viúva pobre, que está lá em Marcos 12, 41 a 44, vai ilustrar muito bem que Deus avalia a oferta não é pelo valor absoluto, até porque aquela oferta era ínfima. Era muito pouca, mas pela proporção e pelo sacrifício que ela representa ao doador. É o que eu tenho, mas eu quero contribuir porque eu quero abençoar a vida de alguém. Então ela deu todo o seu sustento. E também sustento da obra é dos necessitados. Assim como no Antigo Testamento, as ofertas no Novo Testamento visam a sustentação dessa obra ministerial, conforme 1 Coríntios no capítulo 9, os versos 13 e 14, que precisa socorrer os irmãos em situação de pobreza, conforme foi na coleta para os santos da Judéia. Você vai ver lá em 2 Coríntios no capítulo 8, também Romanos no capítulo 15. E aí nós temos uma síntese que eu queria deixar claro para você. Na lei, no Antigo Testamento, a base era obrigação. Na graça, em Cristo, é voluntariedade. Qual que é o foco? No Antigo Testamento é essa ação externa, é o que se dá. No Novo Testamento, qual que é o foco? É a atitude interna, por que se dá. No Antigo Testamento, qual que é o modelo? É dízimo, 10%, é a base. No Novo Testamento, qual que é o modelo? Liberalidade, pode ser muito mais que 10%. No Antigo Testamento, qual que é a motivação? É a obediência à lei. No Novo Testamento, qual que é a motivação? É amor e gratidão. No Antigo Testamento, a máxima expressão é a oferta do tabernáculo e do templo. No Novo Testamento, a máxima expressão é a própria vida como oferta, conforme Romanos 12 e o verso 1. Ofereceu os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, que não pode ficar preso a simplesmente a um sistema religioso, a cerimônias, mas agora está firmado no Cristo, que a gente reconhece o valor daquele sacrifício. Então, logo, enquanto o Antigo Testamento estabelecia um sistema de oferta para sustentar a nação teocrática e o seu culto, o Novo Testamento eleva esse padrão. É para uma cultura de liberalidade, onde o coração transformado a partir do Evangelho de Jesus é motivado a dar com alegria, com generosidade, com amor, seguindo nada mais, nada menos que
o exemplo do Cristo. Então aqui é a importância da oferta, e aí nós vamos ter a advertência contra a avareza, nós vamos encontrar exatamente aí nas letras do Novo Testamento, em Hebreus, vai estar falando sobre essa questão, sobre você se prender à ganância e de fato impedir que você contribua. Então nada disso pode ser empecilho para que a gente contribua. E aí, amados, que você pegue aí o seu material, faça a sua liçãozinha de casa, e na próxima reunião nossa a gente vai para cumprir aí com a nossa provinha. E lembrando que vai-se um ano, esse é o fechamento do primeiro ciclo aí no nosso módulo 9, são 9 módulos que nós estudamos este ano, e com fé em Deus, no próximo a gente vai caminhar para o próximo módulo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um de nós, que o Senhor se levante e nos dê a paz, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.